Você já reparou que quando o poder começa a escapar das mãos da direita, o primeiro movimento deles é brigar entre si? Pois é. A notícia de hoje é exatamente isso. A direita rachando, a família Bolsonaro se engalfinhando em público e o discurso de união e moral cristã caindo por terra, mais uma vez. Você viu essa história? A Michele Bolsonaro, sim, a ex-primeira-dama tida como o rosto suave do bolsonarismo, resolveu comprar briga com o próprio clã e declarar apoio à deputada Caroline de Toni, mesmo contrariando o filho do marido, Carlos Bolsonaro. E eu acho curioso como a mídia tenta tratar isso como uma disputa interna normal, como se fosse apenas um desentendimento familiar. Mas a verdade é que o que está acontecendo aqui é muito mais profundo. Não é só uma briga de família, é uma crise de poder dentro do coração da extrema-direita brasileira. Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos destrinchar o que realmente está por trás desse racha-santo, entender por que essa disputa pelo Senado em Santa Catarina revela uma fragilidade inédita no bolsonarismo e, principalmente, o que isso significa para o futuro político da direita no Brasil. Porque, sinceramente, se nem dentro de casa eles conseguem manter coerência, como é que alguém ainda acredita nesse discurso de pátria, família e Deus? Na minha visão, o que a gente está vendo é o início de uma implosão silenciosa, um movimento onde cada um dentro do bolsonarismo tenta garantir o próprio pedaço antes que o castelo desabe de vez. E Michele, que sempre se vendeu como a figura pacificadora, agora mostra que está disposta a usar a própria influência para se firmar como uma liderança independente, mesmo que isso signifique peitar o marido e os filhos. Então se prepara, porque nesse vídeo eu vou te mostrar que essa briga familiar não é um detalhe, é um sintoma. E talvez o primeiro sinal claro de que o projeto de poder da extrema-direita no Brasil começou a ruir por dentro. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Michele Bolsonaro resolveu peitar os próprios filhos políticos do clã. Publicamente, ela se declarou ao lado da deputada Caroline de Toni, contrariando tanto Eduardo quanto Carlos Bolsonaro, que queriam a vaga no Senado por Santa Catarina. E esse movimento não é pequeno. Ele escancara uma crise dentro da família que até pouco tempo atrás se vendia como unida por Deus, pela pátria e pela família. Na minha visão, isso aqui é mais do que uma simples divergência política. É um sintoma do que sempre esteve por trás do bolsonarismo, um projeto de poder pessoal, movido por vaidade, oportunismo e interesses próprios, disfarçado de patriotismo. Veja, o bolsonarismo sempre se apresentou como uma grande família ideológica, pai, filhos, esposa, todos supostamente movidos por um ideal moral e cristão. Mas na prática, o que a gente vê é uma disputa incessante por espaço, influência e dinheiro público. Cada um quer garantir sua fatia do poder e quando a estrutura começa a ruir, a máscara cai. Michele Bolsonaro, ao apoiar Caroline de Toni, está fazendo um cálculo político. Ela sabe que precisa se diferenciar dentro do próprio grupo para ter sobrevida eleitoral. Lembremos, o bolsonarismo é um campo minado. Quem não bajula o mito acaba sendo expulso ou cancelado pela própria base. Então o movimento de Michele é ousado e, ao mesmo tempo, desesperado. Mas vamos ao ponto central. Essa confusão toda mostra o que é a direita brasileira quando o poder escapa por entre os dedos. Eles perdem o inimigo comum, no caso, a esquerda, o Lula, o PT, e começam a se atacar entre si. O bolsonarismo sem o poder vira uma guerra de egos. E aqui está a ironia. O mesmo grupo que pregava a união da família tradicional agora está rachado em praça pública. Carlos e Eduardo contra Michele, Michele tentando se firmar como liderança feminina dentro de um espaço dominado por homens autoritários e machistas, inclusive dentro da própria casa. Você lembra quando lá atrás
Tentaram vender a imagem da Michelle como a face doce do bolsonarismo? Pois é. Agora ela mostra que, no fundo, é uma jogadora como qualquer outro político. E isso é importante de se dizer. A direita brasileira não tem projeto coletivo de país. Ela tem projeto de poder individual. Isso não é um caso isolado. É o mesmo roteiro que vimos quando o próprio Jair Bolsonaro, ainda na presidência, brigou com aliados, rompeu com partidos e montou seu PL sob medida, controlando quem entra e quem sai. É o mesmo roteiro do bolsonarismo nos estados, onde prefeitos, deputados e senadores brigam por quem vai herdar o espólio eleitoral do mito. E a mídia tradicional, claro, finge que é apenas um debate interno, coisa de bastidor. Mas o que eles não dizem é que essa desunião dentro da extrema-direita tem impacto direto na política nacional. Porque o bolsonarismo rachado abre espaço para algo que eles mais temem: a reconstrução da esquerda com diálogo, com propostas reais, com política de verdade. E quem paga o pato, como sempre, é o povo. Enquanto essa elite política da extrema-direita briga por quem vai sentar no Senado, o trabalhador continua sem reajuste justo, o jovem sem emprego, o aposentado sem reajuste digno, e a dona de casa continua pagando mais caro por tudo. Me parece que o bolsonarismo, depois de perder o poder, está mostrando sua verdadeira face. Um movimento de autodefesa, não de reconstrução nacional. Eles não estão pensando no país. Estão pensando em sobreviver politicamente e garantir foro privilegiado. E repare numa coisa: Michelle Bolsonaro tenta se vender como uma liderança feminina conservadora, falando em mais mulheres na política, defesa da família. Mas o discurso não passa de verniz. Porque, no fundo, ela está jogando o mesmo jogo dos filhos do ex-presidente, o jogo da autopromoção. E isso, de certa forma, é até previsível. O bolsonarismo vive de marketing, de imagem, de palco. A grande mídia vai noticiar isso como uma simples divergência. Michelle apoia Caroline, Carlos tenta vaga no Senado, família se desentende. Mas o que eles escondem é que esse racha é o início do fim de um império político. O clã Bolsonaro está desidratando por dentro, e como todo império que se constrói com base em culto à personalidade, uma hora desmorona. E tem outro ponto. A entrada de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina é quase um insulto ao eleitorado catarinense. Um vereador do Rio, sem vínculo nenhum com o Estado, querendo se vender como representante dos catarinenses. Isso mostra o quanto eles acreditam que basta o sobrenome Bolsonaro para ter poder. É o messianismo político levado ao ridículo. Mas Santa Catarina não é quintal do clã. É um estado com gente trabalhadora que começa a perceber o quanto foi manipulada por esse discurso moralista que, no fundo, escondia rachadinhas, corrupção e brigas familiares. E no meio disso tudo, quem tenta se aproveitar é o Centrão. O PP, o PL, o Novo, todos brigando por um pedaço do mesmo bolo. É a velha política travestida de nova direita. O mesmo toma lá da cá que Bolsonaro dizia combater, agora servindo de sustentação para seus filhos tentarem se manter relevantes. Ou seja, o que parece ser apenas uma briga familiar, na verdade, é uma disputa feroz por poder, foro e sobrevivência política. E aqui entra a questão mais profunda. O bolsonarismo sempre se alimentou da ideia de nós contra eles. Só que agora o nós está dividido. E quando o inimigo passa a ser o próprio irmão, o pai, a esposa, o mito perde o controle. Na minha opinião, isso é o início da implosão definitiva do bolsonarismo como movimento coeso. Porque um projeto baseado em ódio, vaidade e ambição pessoal não sobrevive sem poder. Mas antes de concluir, quero te lembrar, não se engane com os gestos de Michelle Bolsonaro, com as falas moderadas. Isso é reposicionamento político. Ela sabe que o nome Bolsonaro ainda tem peso, mas também sabe que a era do mito está acabando. Então,
tenta se reinventar como a nova líder conservadora feminina, mas no fundo é o mesmo velho jogo. Você já parou para pensar uma coisa? Para esta família, o governo não presta ao sistema, é corrompido, mas não largam as tetas do povo. São os verdadeiros sanguessuga, agora a Michele. Também quer sua teta já. Já também teremos as esposas dos filhos de Bolsonaro, todos querendo ganhar rios de dinheiro do povo, sem dar um prego numa barra de sabão. Então, para resumir, essa notícia não é apenas sobre uma briga entre Michele Bolsonaro, Carlos e Eduardo. Não é só uma fofoca política de família. O que está acontecendo aqui é a exposição pública do que sempre foi o verdadeiro DNA do bolsonarismo. Um movimento baseado em interesses pessoais, poder, vaidade e disputa interna. A mídia tenta vender a história como uma divergência natural, um racha pontual dentro da direita. Mas a verdade é que esse episódio simboliza o colapso de um projeto político construído sobre falsos valores. Deus, pátria e família eram apenas slogans de marketing. Quando o poder escapou das mãos deles, o verniz moral rachou junto. Na minha opinião, o que estamos vendo agora é o resultado inevitável de anos de manipulação emocional da população. O bolsonarismo usou o discurso da fé, da moral, do patriotismo para enganar o povo e esconder o que realmente estava em jogo. Um projeto de autoproteção e enriquecimento do próprio clã. Veja que ironia. Quem dizia, a esquerda quer dividir o Brasil, agora não consegue nem sentar à mesma mesa para decidir uma candidatura. Michele Bolsonaro, que durante anos posou de esposa submissa, agora se apresenta como nova líder feminina conservadora, apoiando outra mulher, mas não por convicção feminista, e sim por cálculo político. É reposicionamento, não empoderamento. Carlos Bolsonaro, por sua vez, tenta uma vaga em Santa Catarina, um estado onde ele nunca viveu, nunca trabalhou e nunca defendeu um projeto local. Isso mostra a arrogância de quem acredita que o sobrenome basta para garantir poder. O mesmo discurso de nova política que zombava do sistema agora está totalmente refém dele. E o mais grave é que essa briga interna revela o vazio ideológico da extrema-direita no Brasil. Sem o poder, sem a máquina pública e sem o inimigo no Planalto, eles se voltam uns contra os outros. Porque o bolsonarismo nunca foi um movimento de ideias, foi um movimento de idolatria. E quando o ídolo cai, os seguidores se dispersam. Enquanto isso, o país segue precisando de políticas reais. Investimento em educação, geração de emprego, reconstrução do SUS, combate à fome, valorização do trabalhador. Mas o que a direita faz? Briga por quem vai herdar a cadeira no Senado. E aqui está a reflexão que eu quero deixar para você. Quando uma família que se dizia símbolo da moral e da unidade começa a se destruir por dentro, é porque o castelo era de areia. E essa areia está desmoronando diante dos nossos olhos. É por isso que eu sempre digo, e repito, não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. A grande mídia pode tentar maquiar esse racha como algo menor, mas para mim, isso é o prenúncio do fim político de uma era marcada por intolerância, autoritarismo e manipulação. Agora, o que vem depois disso vai depender de nós. De quem acredita em democracia de verdade, em debate, em respeito às diferenças e em política feita para melhorar a vida das pessoas, não para proteger uma família milionária e seus privilégios. E é aí que entra o nosso papel. Porque o bolsonarismo só existiu com a ajuda do silêncio de quem via tudo e não dizia nada. A diferença agora é que o povo acordou. E acordou para não ser enganado de novo. Por isso, eu te convido. Compartilha esse vídeo. Ajuda a levar essa reflexão para mais gente. A gente precisa furar a bolha, precisa trazer o debate de volta para o campo da razão, dos fatos, da responsabilidade. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa briga pública entre Michele, Carlos e Eduardo. É o começo do fim do bolsonarismo.
É só mais uma estratégia eleitoral. Eu quero saber o que você pensa. E se você concorda com essa análise, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente vai continuar acompanhando tudo isso com um olhar crítico, sem filtro e sem medo de dizer o que precisa ser dito. Porque, no fim das contas, o que está em jogo não é só uma eleição. É o futuro do Brasil. Um Brasil que precisa voltar a se olhar no espelho, recuperar a dignidade, o diálogo e a esperança. E para fechar esse vídeo, eu te deixo com uma frase que resume o que eu acredito. O Brasil é dos brasileiros. E não de uma família que achou que podia transformar o país em propriedade particular.